Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez dando continuidade aos nossos devocionais semanais. Hoje nós temos o Salmo 26, então sejam bem-vindos e vamos juntos trabalhar esse salmo. Mas, antes, se você ainda não acessou no meu canal os 25 salmos anteriores, vá lá, dê uma olhada, assista, reflita, estude a palavra do Senhor, não somente os devocionais em salmos, mas também você vai encontrar outros materiais que certamente edificarão a sua vida. Hoje o Salmo 26. O Salmo 26 também é um salmo de Davi, e esse salmo, ele junto com o Salmo 27 e o Salmo 28, formam um conjunto, e esse conjunto é um conjunto de salmos em que o rei Davi expressa sua alegria de estar no santuário do Senhor, no tabernáculo de Deus. Lembrando que no tempo de Davi não havia o templo, mas era o tabernáculo. Quem vai construir o templo é o filho de Davi, o rei Salomão. Isso por concessão de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus que habita em templos feitos por mão de homens. E o próprio rei Salomão reconhecia isso. Mas foi ele quem fez, então, o templo, ou seja, um prédio, um local fixo onde se ofereciam os sacrifícios e ofertas ao Senhor. O rei Davi tinha prazer em estar no santuário de Deus. Então, quando nós olhamos para esse salmo de Davi, essa expressão de alegria, de prazer do rei Davi em estar no santuário do Senhor, nós podemos traçar um paralelo com as nossas igrejas, com as igrejas nos dias de hoje. Hoje as igrejas, quando nós olhamos para elas, nem todas as pessoas que vão à igreja são pessoas que verdadeiramente estão se dirigindo até lá, para prestarem culto ao Senhor. Não estão todas preocupadas e com a prioridade de elevar o nome do Senhor, de cantar ao nome do Senhor, de elogiar o Senhor, de adorar o Senhor. Às vezes, e algumas pessoas, elas acabam indo à igreja, e até frequentemente, com outros interesses, com outros objetivos. Muitas pessoas são desobedientes, não são tementes ao Senhor, e ainda assim elas vão até a igreja, talvez até para serem bem aceitas por um grupo social, mas não com o real, sincero interesse de adorar a Deus. Já Davi não, Davi mostrava essa sinceridade, expressava essa sinceridade e expressava por meio da sua preocupação em constantemente sondar a sua própria vida, os seus interesses, para verificar se ele estava indo ao templo ou ao santuário do Senhor de forma correta, com o coração correto, porque o que ele queria era glorificar a Deus, e ele sabia também da seriedade, do risco que ele corria de chegar ao templo do Senhor, ao santuário do Senhor, ao tabernáculo, no caso, e estar diante da glória de Deus de forma indevida, com um coração incorreto. Então, me parece que esse salmo, Davi trata exatamente disso. E também nós vamos ver um pouco no Salmo 27, semana que vem, e no Salmo 28, esse amor e esse cuidado de Davi em estar no santuário do nosso Deus, do Deus de Davi também. Não existe uma lição, aliás, existe uma lição bem importante, então, que nós encontramos nesse salmo. E qual é essa lição? Essa lição é de que todos os cristãos deveriam se comportar como Davi. Se comportar em que sentido? No sentido de se preocupar com qual o interesse verdadeiro no seu coração de ir até o tabernáculo. Qual o seu interesse verdadeiro de oferecer sacrifícios e ofertas ao Senhor. E para nós, qual é o interesse verdadeiro que encontra no meu coração quando eu me dirijo à igreja? É realmente adorar a Deus? Quando eu estou cantando, qual é o meu interesse? Quando eu estou lendo a palavra, qual é o meu interesse? Quando eu estou ouvindo a pregação, qual é o meu interesse? Nós precisamos sondar os nossos corações, assim como o rei Davi também sondou. Ele constantemente e de forma sistemática se avaliava,
Ele não apenas olhava para si, mas ele clamava para que Deus também o avaliasse. E nós precisamos estar cientes disso, que as nossas avaliações por vezes estão erradas. E nós necessitamos que Deus, então, nos mostre os nossos erros. Quando eu olho para esse salmo, então eu identifico ele como o autoexame. Salmo 26, o autoexame. E esse primeiro autoexame eu posso dividir em 3 partes, e é isso que eu vou fazer agora, neste exato momento. A primeira parte, apenas o versículo 1, e traz algo muito importante. Eu preciso saber que quando me avalio, eu cometo erros, estou suscetível a cometer erros, a ser alguém muito brando na minha avaliação quando eu vejo, então, a minha situação e avalio. E tendo ciência disso, eu preciso, então, não apenas me avaliar, não apenas ouvir o que as pessoas que estão à minha volta vão me dizer, não apenas aquelas que falam bem de mim, mas aquelas que também são críticas e fazem críticas corretas e objetivas sobre mim, mas também eu preciso, acima de tudo, pedir para que Deus me julgue, Deus me avalie. E é isso que Davi faz. Senhor, que o Senhor me julgue. Faça a leitura do versículo 1. Salmo 26, versículo 1. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Então, na avaliação de Davi, ele está correto, ele está andando de forma digna, de forma sincera diante do Senhor. Mas mesmo assim, ele considera que ele pode estar errado. Então, o que ele fala? Senhor, julgue-me. Né? Eu tenho visto dessa forma, eu tenho andado dessa forma, mas me julgue, me mostre se eu estou errado. Então, a primeira coisa é clamar a Deus para que Ele, então, faça um julgamento com relação a nós, e não apenas nós mesmos nos julgando. Né? Quando nós olhamos a segunda parte desse autoexame, a gente vê o seguinte: examina-me, Senhor. E quando ele fala examina-me, Senhor, veja cada ato de minha vida, né? Então, se eu estou errado, julga-me e me diga que eu estou errado, me mostre que eu estou errado. Segundo, me examine, mostre para mim cada detalhe da minha vida que precisa ser corrigido. Quando a gente olha para as características das pessoas que estão lá no versículo 4, 5, 9 e 10, nós vemos características que são mencionadas por Davi horríveis no ser humano e que são repugnantes aos olhos de Deus. A gente vê homens vãos, ou seja, superficiais, vazios, homens dissimulados, pessoas malfeitoras, ímpios, ou seja, que desprezavam a Deus, tinham apenas uma formalidade, pecadores, e pecadores não quer dizer que eles cometiam pecado de vez em quando, não, eles eram contumazes, eles viviam em pecado. Também sanguinolentos, e sanguinolentos a gente vê que não é apenas aquele que mata, mas aquele que sente prazer em ver o sangue inocente sendo derramado. E também subornadores, ou seja, aqueles que oferecem suborno para conseguir aquilo que eles querem. E suborno não tem a ver apenas com dinheiro, mas também favores. Então são aqueles que se favorecem por meio do dinheiro e por meio de outros favores prestados. Eles fazem alguma coisa com o interesse de obterem algum benefício. Então, Davi fala, ele escreve no versículo 2 a 8, para que Deus o examine. Ele clama para que Deus o examine. E faço a leitura, então. Examine-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Então, quando a gente vê esse ponto, a gente olha para Davi clamando ao Senhor que examine ele no mais
íntimo do seu ser, né, Davi, para que ele examine, né, as entranhas de Davi, né, os seus rins e o seu coração, para que detecte e veja, né, se há algum erro. Ele tem buscado fazer tudo o que é direito diante do Senhor e se afastar do que é mal. Mas que o Senhor o examine, que o Senhor veja, né, cada ponto de sua vida. É muito interessante isso daqui. Então, primeiro, Senhor, julga. Se eu estiver errado, me diga que eu estou errado. Segundo, me examine e mostre, né, examine o mais íntimo do meu ser e mostre que pontos que eu preciso corrigir ou o que eu tenho feito que não te agrada. Terceiro, livra-me. Livra-me, versículo 9 ao versículo 12. Por quê? Porque eu estou junto de pessoas que desagradam ao Senhor. Então, tanto Davi, quando ele ia para o tabernáculo, ele via essas pessoas que desagradavam a Deus, que estavam lá de forma dissimulada, de forma falsa, de forma hipócrita, no tabernáculo do Senhor. E Davi pede, Senhor, livra-me dessas pessoas, né? Então elas estão muito próximas de mim, mas eu não quero ser como elas. E nós deveríamos pensar a mesma coisa nas igrejas hoje em dia. Senhor, me livra dessas pessoas que são falsas diante do Senhor, que são hipócritas diante do Senhor. Não me conte junto com elas. Versículo 9, versículo 12. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei o Senhor. Nas reuniões eu louvarei o Senhor. Davi não podia impedir que aqueles judeus que eram dissimulados fossem ao tabernáculo, que oferecessem sacrifícios, que dessem as suas ofertas. Mas ele podia se esforçar para não se tornar alguém igual àquelas pessoas. Da mesma forma nós não podemos impedir determinadas pessoas que se cheguem ou que adentrem as portas da igreja, que frequentem, que estejam junto da congregação dos justos, mas nós podemos nos prevenir de não sermos iguais a elas. E uma dessas prevenções é esse procedimento adotado por Davi. Senhor, me julgue e mostre se eu estou errado. Me examine e mostre o que eu preciso corrigir. E livra-me para que eu não ande e não seja como eles. Da mesma forma que Davi tomava cuidado com a sua vida e com quem ele convivia, nós também devemos tomar cuidado. Não apenas com aqueles que declaradamente são ímpios, mas em especial com aqueles que se escondem atrás de uma fachada de cristão. Certamente, você não quer ser contado com eles, e nem eu quero. Portanto, leve o Salmo 26 com você em sua mente, reflita, e que ele possa produzir fruto em tua vida. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, que Deus lhe abençoe, minha irmã, e até semana que vem com o Salmo 27.